Como fazer um edital de cultura? Olá, estamos aqui trazendo esse vídeo para vocês, gestores públicos, estaduais, municipais, em geral voltado ao Maranhão especificamente, mas obviamente espero que essas informações possam valer para outros contextos. Vocês estão comprometidos com a Lei Paulo Gustavo, aderiram com o plano de ação, que nós damos os parabéns e demonstram o compromisso que vocês têm com a cultura e da arte da localidade de vocês. Fala um pouquinho das minhas credenciais. Eu sou pianista, professor de música de nível superior na Universidade Federal do Maranhão e a estadual também. Estou atualmente como conselheiro no Conselho Estadual de Cultura do Maranhão e também como representante no Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura, o Conecta. Falo com uma experiência aí de atuação em mais de 50 secretarias, fundações e também universidades e institutos federais como avaliador de projetos culturais. Então, para falar um pouquinho para vocês que esse conteúdo aqui é baseado nessa experiência, tá bom? Vamos lá. Então, de uma forma bem simples, como fazer um edital de cultura? Então, vou propor 3 passos aqui, 3 pontos de vista que eu acho que podem ajudar. O primeiro é pensando nas etapas desses editais, que é onde a gente vai ver como ele funciona, pensando no tipo de produção que esses editais vão fomentar e pensando no público-alvo, ou seja, para quem se destinam esses editais, certo? Vamos seguir aqui. Pensando nas etapas. Então, a grosso modo, todo edital tem 3 etapas básicas, que são as inscrições, depois você tem a avaliação das propostas inscritas e o resultado. Então, nas inscrições, quais são os passos a passo aqui? Nós temos a redação do edital, que tem que ser feita essa parte cautelosa inicialmente, né, que nós estamos trazendo ideias para vocês. Temos depois a publicação da minuta, que é um elemento opcional, certo? Alguns estados, como o Amazonas, trabalham com isso. Antes de publicar o edital valendo, eles publicam a minuta para que possa haver consultas públicas e ouvir a sociedade mais uma vez para ver se realmente o edital está contemplando a quem eles pretende e também para ouvir se tem algum problema de pessoas excluídas da possibilidade de participar do edital. Então é interessante publicar a minuta antes. Depois nós temos a publicação oficial do edital, certo? E aí o que acontece? Nós temos que prever o prazo de impugnação, que é uma recomendação da lei federal. Todo instrumento de seleção pública ela tem que prever um prazo de impugnação, certo? Depois da etapa de avaliação, nós temos 2 tipos de documentos. Nós temos a avaliação documental, que são esses documentos mais, entre aspas, burocráticos, que vocês vão... CPF, RG, PIS/PASEP, certidões negativas e etc. E tem os documentos que são da avaliação do mérito da proposta. Se for um edital de microprojetos, é a proposta do microprojeto. Se for um edital de premiação de portfólio, é a trajetória, o documento, seja ele virtual ou físico, que comprova a trajetória do proponente e etc, certo? E depois nós temos aí no resultado, que nós temos essas etapas, a publicação do resultado parcial, depois a gente abre um prazo de recurso, que também é mandatório, e depois temos a publicação do resultado final. Com o resultado final, vocês vão pegar toda essa documentação dos proponentes e aí vão fazer o repasse dos recursos para eles conforme foi estabelecido. E aí, por último, nós temos o cronograma, que o cronograma nós temos que imaginar quanto tempo vai levar cada etapa dessas. Então, é esse planejamento de todas essas etapas que o edital precisa e a gente pensar que tenham que ter tempos hábeis, seja por lei, né? A gente tem a questão dos dias úteis para cada etapa, enfim, existe uma questão legal para isso, a gente não vai entrar em detalhes, mas o cronograma tem que prever todas essas etapas aí, certo? Então, voltando às questões agora práticas, né? Nós temos a inscrição, a primeira etapa, e essa inscrição ela precisa de uma base de dados, porque vocês vão estar recebendo o material dos proponentes. A gente sugere que essa base de dados seja toda virtual, tanto para facilitar o trabalho de vocês, quanto o trabalho dos proponentes. E aí hoje em dia nós temos o Google Forms, que você pode criar uma conta no Google e você tem acesso a e-mail, você tem acesso à elaboração de formulários. Existem tutoriais na internet que ensinam a fazer formulários com as informações que vocês precisam dos candidatos, com envio de arquivos, inclusive, e pode ficar hospedado dentro do próprio
Google Forms de um e-mail institucional que vocês vierem a criar. Eu acho que é a solução mais interessante, trabalhar de maneira virtual. E também é importante a gente divulgar as publicações, os editais, as etapas, tudo em redes sociais, para que a gente possa realmente alcançar mais pessoas do que publicação no site da prefeitura, que muitas vezes é difícil até do cidadão localizar, dependendo de como o site está elaborado, certo? Então são algumas recomendações que nós fazemos. Depois temos a etapa de avaliação, e aí nós temos esses dois tipos de documento que a gente falou no slide anterior, né? Nós temos os burocráticos, que são as contas, né? No caso, conta bancária, comprovante de residência, as certidões negativas, etc. E aí nós temos a sugestão, esses documentos eles podem ser pedidos ao final do processo, ele não precisa ser pedido só no ato da inscrição. Mas vocês já podem colocar na inscrição, ó, você manda a proposta, né, os documentos da proposta mesmo, portfólio, projeto cultural, enfim, isso aí tem que ser enviado. RG, CPF e tal. Agora, essas certidões, elas podem ser pedidas logo no resultado final. Que aí, se o candidato ele passou na etapa de avaliação do seu material, mas ele ainda não teve tempo de tirar suas certidões, ele vai ter que tirar isso no máximo até o resultado final, senão ele fica de fora, certo? É uma forma de agilizar para que eles possam ir atrás, ter tempo hábil para ir atrás dessas certidões, certo? E aí a outra documentação, que é a comprobatória da experiência, né, do trabalho do agente cultural, que aí podem ser áudios, vídeos, currículo, portfólio. Interessante esse material também ser disponibilizado online, seja por links, né, várias formas assim, de vários tipos de suporte para poder entregar dentro das possibilidades virtuais. Porque entregar documentação física é ruim para todo mundo, né, hoje em dia. Critérios de avaliação claros são necessários para poder avaliar, né, esse processo de avaliação do material, que é uma avaliação realmente de quem entende de cultura e de arte. Muitas vezes são os próprios membros da equipe da prefeitura que avaliam, mas a gente tem a sugestão de convidar pareceristas externos para avaliar. Não é? A gente sabe que existe a possibilidade de abrir um edital só para contratação de pareceristas, né? Várias secretarias de cultura já fazem isso. E também tem a possibilidade de se contratar, né, através dos 5% da Lei Paulo Gustavo, você contratar uma empresa que vai gerenciar o convite a esses pareceristas, que são pessoas entendidas de arte e cultura e vão saber avaliar de forma qualitativa esse material que os fazedores de cultura da cidade de vocês têm, certo? Por fim, o resultado. Vamos agora falar pensando no tipo de produção, né? Que é outra forma da gente refletir sobre editais de cultura. Então nós temos, a primeira categoria que a gente dividiu aqui é por manifestação. Você fazer um edital que lá vai estar previsto os tipos de manifestação que vocês vão trabalhar. Tem Bumba Meu Boi, tambor de crioula, no caso do Maranhão, né, que é mais recorrente, grupos de teatro ou dança, bandas de sopro ou música urbana, esquemas, né, que são, na verdade, pequenas formações musicais com teclado eletrônico, restas de poesias, enfim, tem uma infinidade aí de produtos, de tipos de produção que podem ser feitas. Qual que é o problema do edital? Que ele vem com esse tipo de manifestação. Eles geram padronizações incompatíveis com a realidade. Manifestações não mapeadas podem ser excluídas dos editais. O que significa isso? Vamos supor, igual a gente tem o edital aqui do estado do Maranhão. Nós queremos fazer um carnaval, então você vai ter blocos tradicionais. Aí cada bloco tradicional vai ganhar R$3.000, por exemplo. Mas é que tá, ele parte do pressuposto que todos os blocos tradicionais são iguais, todos têm a mesma quantidade de participantes, todos têm a mesma experiência, têm a mesma tradição, o mesmo tempo de atuação. Então você padroniza isso de uma forma meio que irreal. Igual você, por exemplo, vai lá, um grupo de tambor de crioula que tem que ter 12 coreiras, tem que ter um mestre, tem que ter mais os 3 músicos tocando lá, mais um matraqueiro. Tá, mas assim, nem todos os grupos, obviamente, toda a diversidade de grupos de tambor de crioula não vai se enquadrar isso. Então, esses editais que especificam a manifestação, eles muitas vezes são excludentes. Inclusive porque muitas vezes eles não permitem que outras manifestações que às vezes a própria prefeitura, pela falta de um mapeamento, não sabe que existem no seu território. Então, eles ficam de fora dos editais. Então, é importante esses editais por manifestação, que tem bem especificado, tem que tomar muito cuidado. A gente não recomenda que seja feita dessa forma.
Aí nós temos um outro tipo, né, que seria por área, linguagem ou extrato social. Aí no caso por área é literatura, artes visuais, música, teatro, dança, cinema, patrimônio. E aí vão entrar também o extrato social, que é uma política que a gente vê aí do Partido dos Trabalhadores, né, que é LGBTI+, né, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que está inclusive dentro da Lei Paulo Gustavo. Então, o que acontece? Esse tipo de edital ele pode oferecer uma distribuição mais igualitária entre as áreas, né? Só que eles funcionam melhor em forma de cotas, né? Porque você vai fazer um edital que você pode se inscrever em todas essas categorias, mas você não assegura. De repente, vamos supor que você tem 10 projetos bons de teatro, e esses 10 projetos vão ficar na frente dos outros projetos de outras áreas. Então, isso é necessário ter um sistema de cotas para assegurar que a distribuição seja mais igual. E, naturalmente, você colocar cotas também para essas outras comunidades, quilombolas, indígenas, pessoas em situação nômade, né, ciganos, hippies e tal, né? E, por fim, nós temos a outra categoria aqui, que é por tipo de produto. Aí, no caso, você vai pensar no produto que, vai ser que o proponente vai oferecer. Um documentário, um curta-metragem, que no caso são do audiovisual. Aí a gente tem gravação em áudio, publicação de livro, criação e manutenção de blog, canal de vídeos ou redes sociais. Quando a gente pensa no tipo de produto, sem necessariamente pensar na linguagem ou na manifestação, naturalmente qualquer um participante das outras categorias podem se inscrever. Eles não vão ter impedimento, inclusive aquelas manifestações que não estão mapeadas, que podem aparecer eventualmente, né? Que é uma surpresa até boa que pode acontecer. Então, se a gente faz o edital por tipo de produto, ele pode acolher toda essa produção e sem ter o julgamento estético, você limitar, tipo assim, esse edital é só para música. Não, é edital para quem quiser se inscrever, inclusive quem é da música e quem não é pode se inscrever e vai especificar lá qual que é a sua linguagem apenas. Né? Pode ser que apareça alguma linguagem, inclusive, que no contexto de vocês não é conhecida. Por exemplo, tem gente que trabalha com humor. O Ceará é tão forte na tradição do humor que eles consideraram isso vamos dizer assim, um segmento dentro das suas políticas culturais. E a gente não vê isso em todo o estado, ainda tem as suas particularidades, né? Então, o que acontece com o edital que ele é classificado por tipo de produto? Ele permite a inscrição de qualquer tipo de manifestação, inclusive as não mapeadas, e aí vocês podem usar a área linguagem como cotas e definir, de acordo com a quantidade de recurso disponível, definir quantos projetos vão para cada linguagem. E aí depois vocês podem prever também um mecanismo no edital, se alguma linguagem não tiver aprovações suficientes, vocês podem remanejar esse recurso para outras linguagens que têm mais projetos que poderiam ter ficado de fora, certo? É uma dica para vocês aí, como ideias para fazer isso funcionar. Depois, por último, nós temos aqui pensando no público-alvo, né? Então nós pensamos também em 3 categorias de público-alvo. A primeira são artistas, produtores e diretores, né, de teatro, de cinema independentes. Eles são mais capacitados para acessar editais, geralmente são pessoas que já conhecem esse mecanismo de fomento à cultura, sabem elaborar projetos culturais e têm profissionalização, que é importante também, que significa o quê? Eles podem ter uma pessoa jurídica que vai já é responsável aí por produzir o trabalho deles, certo? Inclusive eles mesmos se autoproduzir. Então, essa característica desse público-alvo, eles acessam qualquer tipo de edital bem feito, isso é importante, porque tem editais que excluem, inclusive eles que já têm, vamos dizer assim, essa capacidade técnica de participar, de acessar as políticas culturais. Então, os tipos de edital aí, ó, microprojetos, premiação de trajetórias, bolsas de estudo, documentários, certo? E aí o nosso segundo tipo de público-alvo, mestres e coletivos das tradições populares, né? São menos aptos a lidar com documentação, vulneráveis à questão do direito autoral, que a gente sabe que nas culturas de tradição, muitas vezes eles não se preocupam com a questão do direito autoral. Então, eles, por exemplo, ele compõe, por exemplo, uma toada, e aí ele não está preocupado nem em registrar a toada, ele está fazendo aquilo por prazer, aí alguém vai lá e rouba a toada dele. A gente sabe que isso acontece muito na cultura popular, né? E eles dependem muito de terceiros para poder acessar as políticas culturais, produtoras, né? Não caindo numa discussão aí se produtora é positivo ou é ruim, mas é o seguinte, as produtoras, elas são importantes, fazem parte da cadeia produtiva, né? Elas também podem ajudar esses grupos, né? O que não pode acontecer é eles cobrarem preços abusivos só para fazer a inscrição dessas pessoas, né? Aí o edital também pode prever algum, vamos dizer assim, algum instrumento para evitar que esse tipo de abuso aconteça.
Precisam de meios para facilitar o acesso, né? Por exemplo, inscrição só por vídeo foi uma iniciativa muito interessante que eu vi em Pernambuco, no contexto da Lei Aldir Blanc, na Fundação Cultural Cidade do Recife, que os mestres se inscreviam por vídeo, eles falavam da história deles, depois filmavam ali com o celular mesmo. É o tipo de trabalho que eles faziam, se era artesanato, se era você participar de um coletivo atuando na parte de música, se era com dança, enfim. A gente sabe como é que essa variedade da cultura popular ela não se encaixa muito bem nas linguagens, né? Ela geralmente é multilinguagens, né? Ou também a gente chama de artes integradas. Ajuda na obtenção de certidões também, não é? Eles precisam dessa ajuda. Às vezes os próprios funcionários da prefeitura podem entrar no sistema, né, de obtenção dessas certidões negativas e eles mesmos pegar o CPF daquele fazedor de cultura e tirar as certidões negativas. No caso específico dos editais das pessoas que estão com dificuldade disso, né? É mais trabalho para a prefeitura, mas é uma forma de ajudar essas pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de trabalho para acessar o recurso. E também, né, mesmo um edital de prêmios que é voltado principalmente para esses mestres e mestras, tem que ter esse cuidado também de dar esse suporte para eles, senão eles não conseguem acessar, tá bom? E o último tipo de público-alvo que a gente se preocupa, que são os técnicos da cadeia produtiva da cultura, que eles são fundamentais, mas atuam indiretamente com o processo criativo, né? Eles não são pessoas, por exemplo, que tocam, pessoas que compõem, pessoas que fazem uma encenação teatral, pessoas que não são pessoas que fazem restas de poesias. Eles são, por exemplo, técnicos de áudio, técnico de sonorização, iluminação, assistentes de palco, hold. Então são pessoas que trabalham indiretamente, mas eles são fundamentais. E muitas vezes o edital é focado no produto e não é focado no processo, esses profissionais atuam com o processo. E aí que tá, eles têm uma capacidade de profissionalização. Em geral, eles são prestadores de serviços da cadeia produtiva. Vai fazer uma sonorização, por exemplo, tem a empresa dele. Em geral, esse é o perfil, mas não é, vamos dizer assim, é interessante que tenha inscrição para pessoa física também. Eles podem participar de um edital de premiação de trajetórias. É só pensar uma categoria lá que é para pessoas que produzem shows, por exemplo, produzem eventos, e aí eles vão mostrar um pouco do trabalho deles, de como eles, vamos dizer assim, como eles configuram o som, como que eles acertam a iluminação, mostrar um pouquinho do trabalho que eles fazem, né? E também eles podem propor microprojetos de produção. A gente já viu alguns casos bem interessantes que, por exemplo, um diretor de estúdio de áudio, ele não compõe música mesmo, ele produz músicos. Mas o projeto que ele propôs, ele ia acolher 10 artistas e produzir uma faixa de cada um deles. Então é um tipo de projeto que o estúdio entra como proponente, né? Sem necessariamente estar vinculado a um produto cultural diretamente. Ele vai criar condições para que aquele produto seja realizado, certo? Por fim, é interessante que vocês pesquisem no Google, muito fácil de achar. O Ministério da Cultura criou modelos de editais, né? Então tem 4 modelos lá. O primeiro é para fomento geral, para todas as linguagens, exceto audiovisual. O segundo é para fomento exclusivo a produtos de audiovisual. É uma coisa importante que vocês têm que atentar, que é importante na hora de fazer os editais, preste atenção nos valores. Porque, por exemplo, longa-metragem, para fazer um longa-metragem muito bem feito, é um investimento altíssimo. Nem todos os municípios, aliás, a minoria, tem condições de apoiar esse tipo de produto. Então eles têm que ver um outro tipo de produto, seja um documentário, um curta-metragem, enfim, vamos dizer assim, um vídeo, podcast, enfim, outro tipo de material que seja acessível para a sua localidade, certo? Depois nós temos o edital de premiação, que é o do prêmio mesmo, através de depósito direto, é um mecanismo bem facilitado. E o último são bolsas de estudo e capacitação, que é bem interessante para que possa oferecer a oportunidade de aprendizagem e de trazer essa bagagem da cadeia produtiva das pessoas que residem nesses municípios e possam se capacitar para continuar acessando as políticas culturais, até mesmo atuar de forma independente, não ficar esperando só vamos dizer assim, uma política como a Lei Paulo Gustavo, apesar da gente saber que a gente vai vir agora o Programa Nacional Aldir Blanc e a tendência é isso continuar, certo, gente? Então, esse breve vídeo aqui mesmo, só para dar algumas ideias para vocês sobre o que é possível pensar na hora de elaborar os editais.
Eu não sei se eu vou conseguir atender a todos vocês que tiverem dúvidas, mas eu me coloco à disposição, podem colocar no chat aí as perguntas, né? À medida que eu puder ajudar, eu vou ajudar com todo prazer, né? A questão dos critérios de editais, por exemplo, seria necessário uma live só para isso, né? E, enfim, para a gente pensar critérios mais objetivos, né, mais fechadinhos, que também dão segurança também ao avaliador, certo? Então é isso, gente, eu espero que tenha contribuído. Vamos seguir em frente aí, que é um momento muito promissor da nossa cultura, que a gente continue com políticas culturais assim. Parabéns pelos gestores, mais uma vez, por estarem comprometidos em trazer esse tipo de política cultural para o município de vocês, tá certo? Vamos mudar o panorama do fomento da cultura no Brasil. Nossa esperança é essa. Todos ganham com isso, a sociedade e os fazedores de cultura, tá bom? Muito obrigado, tchau!